Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Baú de Votu e muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu vou conversar com duas irmãs cujo o pai teve uma história fantástica em Votuporanga. Era um visionário de Votuporanga. O pai delas é o seu Manuel Ramalho Mata. Shirley Reolard. Muito obrigado por vocês terem vindo. Bom, vamos começar. Nós é que agradecemos esse convite. Bastante a oportunidade da gente nós resgatar nós a precisamos história contar dele. a história. Ele era uma Muito figura. Obrigada, valeu. Ele foi um pioneiro, né, na região. Era um visionário, né? Era também. Era uma pessoa. Ele estava sempre na frente, né? Está. E é bom assim, frisar, um amante de Votuporanga. É, né? Ele era apaixonado por essa cidade. Muito, muito. Bom, vamos lá então. Quando é que ele veio para Votuporanga e de onde que ele veio? Ele veio de Jabuticabal, né? A família já estava lá. Aliás, a história, assim, é a história como todo imigrante, né? O meu avô saiu de Portugal e foi para Jabuticabal. Só que a nossa avó ficou com 2 filhos em Portugal esperando. Depois meu avô veio em 1904 para Jabuticabal. Aí ele só retornou 5 anos depois para buscar minha avó. Nossa. Aí até preparar toda a documentação, nesse meio de tempo a vovó engravidou e nasceu meu pai, em 1911. Então ele nasceu em Portugal. Em Portugal, ele é de Portugal. Ele De se que cidade? naturalizou depois. Bombalino. Pombalino. Pelo que eu sei, é um tipo de um Hoje bairro acho que é um bairro, né? de Pombal. De Lisboa, né? Uma espécie de um distrito. Isso, Né? Pombalino. E aí ele veio para o Brasil recém-nascido, novinho. 3 anos. 3 anos, 3, mais 4 ou anos. menos. Porque aí, até esperar ele ter uma certa idade para poder, né? E a Pegar um documentação. navio, né? Era Porque na navio. época era só navio. Segundo as histórias que ele contava, eles saíram de lá no dia 12 de maio de 1909. Não, de 1909, ele não tinha nascido. Isso que eu estou pensando. Não, de 1912, né? Ele 12, 14. 14, ele veio com 3 anos. Então, de 1914, 12 de maio de 1914. E chegaram no Porto de Santos no dia 14 de junho. Sei. Quer dizer, foi 1 mês e mais 2 dias De de viagem. viagem de navio. Quer dizer, seria impossível para uma criança muito pequena, Impossível. nas condições Insalubres, né? da época, né? Era uma coisa, não tinha qualquer recurso, né? E aí eles já vieram para Jabuticabal. Para Jabuticabal. Porque quando meu avô veio, ele veio com os irmãos dele. Ele trabalhava numa fazenda, ele era o administrador da fazenda, né? Formou a fazenda do irmão, né? E continuaram ali bastante tempo. Depois se desentenderam e essa família, ele já tinha a família formada, né? Os 3 filhos, e a vovó, eles começaram a trabalhar por conta própria. E eles arrendavam terras e desmatavam naquela época, né? Para montar roça, né? Formar roça. Aí a vovó faleceu. E tudo aí, quando a vovó faleceu, eles já estavam bem em situação, já tinham propriedade própria. Só que o vovô surtou. E eles plantavam café? A senhora não sabe? Eu não sei o que eles plantavam. Porque café era muito comum, né? Era comum, mas eu não época sei, na região de Jabuticabal também, eu não sei. Eu acho que o estado de São Paulo todo Né? interior, né? Bom, mas tudo bem. Mas aí, o papai com 18 anos, porque os 2 já eram casados, ele tinha 18 anos, ele assumiu a família sim, o meu avô, porque meu avô teve uma depressão muito forte, né? Que hoje se diria isso, né? E ele que passou, assim, a comandar a família. Eles eram quantos irmãos? 3. 3. 3 irmãos. 3 homens.
Era o José, o Adelino e o meu pai, o Manuel. Quem é que tinha bicicletaria? Era sobrinho do meu pai. Era Era o Mário, né? É o Mário, já é filho do José. Ah, tá. Bom, vamos lá então. Aí, seu Manuel assumiu. Pela história dele, né, que ele conta, eles vieram para... Ele veio para conhecer a cidade, ainda tinha aquela situação de lotes aqui e ali, né? Isso em 1940, por aí. 39 e 40, 39 né? e 40. E ele comprou 2 lotes, né? Que é ali aquele centro, né? Que é onde o cinema e era o Bar Paramount. O Bar Paramount. E ele comprou 2 lotes ali para construir. E quando ele veio para cá, ele veio, viu a situação, ele já tinha assumido a família lá de uma tal maneira que eles já tinham recuperado tudo aquilo que eles perderam com a doença da vovó. Que foi muita despesa, ela permaneceu muito tempo internada, né? Dizem que foi uma doença grave, mas ninguém sabe explicar o que foi. Era aquelas coisas de antigamente, né? Mas ele recuperou, deixou a família com o sítio, recuperaram novamente um sítio, né? Com a família, os 2 irmãos, e ele veio para cá com o vô, né? Com o vô. Ele veio com o pai dele. Isso, ele trouxe o pai dele. Porque os outros irmãos já eram casados, já tinham família. E ele era o único solteiro. Ele veio e trouxe o vô Francisco junto. E era interessante que os irmãos vieram também, logo em seguida. Sei. O tio Adelino primeiro e depois o tio Zé. E como eram 2 homens, e naquela época, e trabalhavam muito, né? Mas eles moravam uma época com um filho, depois morava com o outro. Sabe? Mas meu pai liderando toda a família, que ele sempre foi um líder, apesar de ele ser 10 anos mais novo que o tio Adelino. Que era o caçula. O do meio. O do meio. O Adelino era do meio. Porque teve aquele período que meu avô ficou aqui, né? Veio e voltou. É verdade. E foi interessante, assim, porque ele sempre foi um líder. A gente tem isso muito claro na família. Porque quando o tio Adelino faleceu, eu tinha 5 anos. Lembro perfeitamente. E estavam já todos independentes, tio Zé na chácara, né? Aquele sítiozinho que ele fornecia água. Da minha água. Aquele caminhão de água. Exatamente. Era do tio Zé. Tio Zé. Eu chamava Zé da Água, inclusive. Isso, era Zé da Água, que a gente costumava falar. O tio Adelino tinha uma máquina de que beneficiava algodão e arroz e amendoim. Quem tinha essa coisa? O Adelino. O Adelino, o mas ali em Valentim. Ah. Tá? E o papai ficou aqui. Aí ele construiu. Agora eles vieram, ele contava para vocês, eles vieram para cá pensando no quê? Fazer o quê? Não tinha uma coisa muito clara. Olha, enquanto eles estavam em Jaboticabal, aquela recuperação deles depois da morte da mãe, eles passaram a fornecer madeira para a estrada de ferro. E quando eles vieram para cá, ele veio na intenção de arrendar 10 alqueires da gleba aqui de mata. Para poder fornecer a madeira para a estrada de ferro. Mas ele acabou comprando os 2 lotes. Sim. E ele até relaciona aqui o dinheiro que ele tinha, ou o dinheiro que ele deixou com os irmãos lá, né? Mas quando ele acertou os lotes ali para construir uma casa de entretenimento, como ele diz, porque o cinema veio primeiro que o Bar Paramount. Depois é que se inverteu a situação. O cinema que nós conhecemos, o senhor deve ter conhecido. O Cine Votuporanga foi construído onde era o bar e restaurante Paramount. Sim. E aí, onde era o cinema, passou a ser bar. Porque o cinema era na esquina e o Bar Paramount é onde é o cinema. O primeiro cinema, ele não foi na esquina. Ele era plano, ele não tinha aquela
Aquela queda para as cadeiras. Era uma sala de projeção, né? Não, não, inclusive, eu já li não tinha. que, acho que aos sábados, ou sexta-feira, não sei, quando acabava o filme, eles juntam. Depois da matinê do domingo. Na matinê? Eles afastavam Isso, afastavam. Mas era antes da sessão da tarde. Era antes? Era antes da sessão. Eu achava que era lembro depois. que tinha uns sofás Também assim na lateral, a depois. gente sentava, os meninos tiravam a gente para dançar. A gente dançava ali na antessala, né? Para chegar ao salão de projeção. Agora, quando ele montou o cinema, ele já tinha alguma experiência com esse tipo? Nenhuma. Nenhuma de cinema, não. Nenhuma. Porque ele... Dá vontade. Em 40, mas ele terminou aquela parte ali que hoje é aquele prédio ali da esquina, né? Sim. Ali que foi o primeiro cinema. Reto era uma sala de projeção. Depois foi Eles a caça e contavam, pesca do inclusive. Nicolau, Giannini. Mas ele contava. Ele teve um rink de patinação ali. Ele promoveu carnavais ali. Tá? Com matinê e tudo, que eu era criança eu ia. Eu lembro da patinação, todos nós tínhamos patins, mas de rodinha. De rodinha, claro. Eu lembro disso. Então ali na esquina era um... Ali foi o primeiro cinema dele. Sim. Certo? E em 40 ele comprou não sei quantos mil tijolos, ele conta até de quem ele comprou, e até tem uma história muito bonita, escrita, depois você pode olhar aí. E construiu, e os irmãos vieram, né? E aí eles resolveram montar o restaurante no outro lote. Onde hoje é a farmácia do Paulo, também pertenceu à família ali na Amazonas, né? Agora, vocês moraram em cima também, né? Bem depois. Bem depois. Que a gente você morou, já estava fazendo faculdade, Já foi quando o Pablo nasceu. Logo, né, um pouquinho antes do Pablo nascer, que eles mudaram para lá. Porque a gente morou no Sobradão lá, onde termina a tal da ruazinha, o sobrado. Que você termina a rua da de frente, era um sobrado. Hoje é um estacionamento. Isso. E já foi o restaurante do Armando da Vógula, o Casarão. Isso, quando o paizinho construiu na esquina, que ele reformou tudo e construiu fazendo a casa dele em cima, aí ele alugou para o Armando. O Sobradão. Eu morei no Sobradão quando eu vim de Rio Claro, por um tempo até a gente... morou no Sobradão primeiro. Foi o primeiro inquilino do Sobradão, a parte de baixo. De baixo. Nós morávamos em cima. Vocês moravam em cima. Tá. E o cinema era um sucesso, né? Era. Mas tem uma história, assim, até, como você diz, meu pai era bem pioso ele... Mas diz que a primeira sessão desse cinema dos anos 40 ali, primeiro cinema, acho que a primeira fita que eles passaram, né, o primeiro filme, era um cowboy. Na hora que os índios começaram a jogar fogo, que começou a incendiar as tendas dos índios, lá um filme americano, né? Precisou abrir as portas, porque a população... É mesmo? Agora, até onde a história é verídica, a gente não sabe. Porque ele gostava de inventar. Ele gostava de fazer piada, contudo virava piada. Ele era uma pessoa alegre, assim, muito, no dia a dia? Muito, muito, demais. Assim, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Começamos tudo de novo. E pela história de vida dele, a gente percebe que eles começaram e recomeçaram em Jaboticabal, e vieram para cá e começaram tudo de novo. Porque a minha família tinha muita amizade com o seu José Buch, que tinha farmácia em Paris, e depois ele teve ali do lado. Eu fui colega de turma do Zé Buch. Do Zezinho? Do Zezinho. Do Zezinho Buch. Ele tinha uma irmã muito bonita, né? Muito, era linda. Né? Mais velha que ele, não foi da minha turma. E o Zé Buch ia muito na minha casa e tal. E ele contava as histórias do seu pai. Falava, mano, ele é um tirador de sarro, ele gosta de... tudo ele quer fazer brincadeira, quer fazer gozação. Ele era uma pessoa bem... Muito alegre. Muito alegre, né? Muito alegre. E ele tinha uma coisa assim de... A gente conseguia...
nós 3 meninas, né? A gente conseguia discutir com ele. Ele permitia, né? Sabe, essa troca. Não era coisa, cala a boca, que você não... Porque português não é muito disso, não. Pois né? é, mas ele era muito aberto, né, Lange? É. Pra gente conversar, questionar o que quisesse. Sim. Nesse A ponto... gente tinha mais diálogo com ele do que com a mãezinha. Ele era uma pessoa para frente nisso. Bom, e aí, os irmãos... Ficaram independentes. O tio Adelino faleceu quando eu tinha 5 anos. Mas Ele trouxe a família do tio Adelino para... O tio Adelino teve tuberculose. Então, foi para Campos do Jordão, o papai que levou, né? Porque tinha um... Tinha um... Como é que chama? Um sanatório. Um sanatório. Era famoso, né? Famosíssimo. Mas ele não resistiu. E ele era jovem? Ele era bem... Não, ele era 10 Olha, anos mais velho que o paizinho, né? Papai casou com 35 anos, 33. Eu estava com 5 anos, mas eles tiveram uma filha que faleceu, a primeira filha da mamãe. Nasceu morta, natinha morta. Depois, eu nasci depois de mais um ano, então, conta 7 anos aí. uns 47, 50 anos. Ele quase. devia estar com uns 40 anos, né? Nessa época, papai. Sim. Ele devia estar com 50 anos, 50 anos. Mas ele tinha... Mas você sabe que na época, 50 anos já era velho, né? Sim, a gente... Nossa, já viveu bastante. Eu lembro que quando assim a pessoa fala, morreu com 57 anos. Mas também já estava velho, já, né? Era uma coisa. Bom, mas assim, deixa eu só entender. Quando o pai de vocês, o seu Manuel Mata, construiu o cinema, os irmãos ajudaram, eram sócios, tal, ou não? Não, já não eram mais sócios, já estavam independentes, eles já foram para o restaurante. O restaurante eles eram sócios. Aí a construir o restaurante, o tio Adelino era, o tio Zé já não era mais. E eles moravam no fundo ali, onde hoje é a farmácia do Paulo. Do Paulo. Né? Sim. E dali ele construiu lá na rua São Paulo. E tem uma história muito bonita, deixa eu só colocar antes, que aquela parte da rua São Paulo que é mais larga, Sim. foi meu pai, 2 quilômetros e 800 metros, 2.800 metros, né? Foi ele que pagou a patrola para arredondar a rua e deixar a rua mais larga. É mesmo? Se aquela rua em frente Do fórum para lá, ela fica mais Fica larga. mais larga. Meu pai morava, a casa era na Ele frente estava do fórum. construindo em frente o fórum. Em frente ao fórum. Aí, Onde Leva, né? não, o Leva morou na esquina do lado da casa Não, do papai. o Leva morava ali em frente à Concha Acústica, por ali. Então, naquela esquina, Rua São Paulo com a Concha Acústica. Aí depois o doutor Porque Joaquim ali tinha teve uma rua, né? Que Tinha. depois Aí depois o doutor Joaquim Figueira da Costa teve consultório ali e tal. A casa ao lado, ela existe até hoje. Não é Leva, gente. Mas, então, quer dizer, ali não tinha nenhuma casa, era tudo terra, era tudo terreno. Sim. Aí o teu pai pegou e fez uma rua larga daquela. Um arruamento, né? Assim, Isso. Decente. E ele não conseguiu que desapropriasse até chegar aqui na praça, para ficar mais largo, né, gente? Porque seria maravilhoso. Qualquer coisa. Depois, com o tempo... Você sabe que o Paulo Rapasso um dia comentou sobre isso. Aquela rua larga e tal. Bom, E mesmo ali em frente, onde o cinema, ele afastou 2 ou 3 metros e depois foi pedindo às pessoas que afastassem as casas para deixar aquela rua mais larga, que hoje é uma avenida, né? hoje uma avenida de mão inglesa, mas duas mãos, né? Nós temos na escritura doação. O tamanho total do lote, né? E o tamanho que ele ficou por causa da doação que ele fez para alargamento daquela rua. Bom, então ali era na esquina, onde é o cinema, aí depois ali tinha aquela sorveteria americana. Ali não era de vocês. Não, ali teve também mas não era do paizinho. Teve da aviação lá, como é que chamava? Pelo amor.
Associação... o Aeroclube. O Aeroclube. Aeroclube. Que ele foi um dos maiores incentivadores, ele também foi... Bom, ele se enfiava em tudo que pudesse, do jeito que desse, para melhorar Votuporanga. Sim. Porque é gozado o Aeroclube. Eis o amante, né? Você sabia que o Aeroclube, quando ele foi fundado, não tinha piloto, não tinha escola, era um clube. Era um clube. Era um clube, era uma associação, né? Depois que começou a ter... Né? Quer dizer, o teu pai gostava mesmo de divertimento, né? De diversão. Sempre. E aí, a bicicletaria Mata... Esse era do sobrinho dele. Do sobrinho dele, que foi ali também do lado, não era? Ali onde era a farmácia, né, Cheiro? Onde é a farmácia do Paulo hoje. Que também é um outro sobrinho dele, o Paulo. O Paulo também é sobrinho? É. Ah, tá. O Paulo é filho do tio Adelino. Então, deixa eu te contar. Quando esse meu tio faleceu, meu pai estava construindo 26 bangalôs. Quando o irmão dele faleceu, né? Aqui atrás... Em frente onde nós estamos. Essa ruazinha morta. Sei. Era a Vila Mata. A Vila Mata. Ah, aquela Vila Mata era ali. Eu já vi foto. Aqui. Eram todas casinhas iguais. Isso. Ou mais ou menos iguais. Era essa ruazinha que ele construiu. Aí ele trouxe a minha tia, que tinha 9 filhos, lá de Valentim, colocou numa casa, deu uma outra para ela receber aluguel e levou 3 filhos dela para morar em casa. Ela ficou com meia dúzia. E ele também. Nós éramos em 3, ele pegou 3. Vamos dividir, só me divide. O Basílio, a Cida e a Nisa. Então ele também tinha esse espírito empreendedor de fazer... Ele sempre... talvez a gente já algumas vezes conversamos sobre isso, às vezes porque ele não teve filhos homens, ele adotou a sobrinhada inteira, entendeu? Ele ajudou cada um do jeito que ele pôde, ele ajudou cada um a começar a empreender em alguma coisa, a começar uma vida. E principalmente, né, os que estavam órfãos, né? Aí é que ele adotou mais ainda, entendeu? Sim. Porque os do tio Zé tinham a mina, tinham um ganho, vai, né? Os meninos trabalhavam com o tio e Zé. Do tio Adelino o Zé era o... Zé da Água? Da Água, ele era o mais velho. Ele era o mais velho. Então, ele adotou muito a sobrinhada. Onde que era a mina do Zé? Ai, agora... É lá onde era a rua... Lá na rua General Osório, lá embaixo ou não? Porque ali tinha uma mina. Não. Localizar agora... Sabe aquele... Porque não era do lado de lá da estrada, não. Do lado de cá, aquele condomínio que tem ali. O Paulo, acho que mora naquele condomínio, não é? Sei, o Paulo sei. morava, né? Sei. Era por ali? Era por ali. Eu lembro que a gente ia por ali. Agora, vamos... Se entrar no o papai. Paramon foi o ponte de Votuporanga durante muito tempo, né? Ele era restaurante, rodoviária. Chegou a ser rodoviária ali? Não tinha rodoviário. O Não, ônibus parava ali, né? E o papai plantou umas paineiras que existiram até talvez nos anos 50, 60, em frente ao cinema, que era onde paravam as jardineiras. Que depois começou a parar ali na rua São Paulo. Tal. Amarrava o animal quando vinha do carroça, né? Qualquer coisa assim. O Bar Paramon ali, a minha mãe contava, isso eu lembro, porque ela que cozinhava e ele ficava no caixa. Ele servia, ficava no caixa e ela na cozinha. E tinha ônibus que parava meia-noite, 1h. Eles não dormiam, porque parava ali e era tinha que servir, né? E tinha que servir, era a forma de ganho deles, né? Então, passava meses, eles contavam, né? Passava meses que eles dormiam assim 4, 5 horas no mês, sabe? Rodava direto mesmo, era uma loucura.
Era uma loucura. Como é que a sua mãe chamava? Carmen. Carmen. E ela era também, então, Um trator. Nossa, pense numa criatura que... de ombro. Ponta firme. Bom, agora, eu me lembro que quando vinha o Mazzaropi, aquilo lá ficava abarrotado. Tinha 2, 3 sessões, que ele fazia fila lá na frente. A maior renda do seu pai, vocês acham que foi o cinema ou o Paramount? O ganho? Eu acho que cada um teve sua época, né, Laide? Eu acho que sim. De início, eu acho que o bar era o sustento. Depois, aí já o cinema novo, já os projetores, era coisa alemã. Tinha 2 no Brasil. Um aqui, outro em Botucatu. Não, o Cine Atlântico, de Santos. De Santos. Foi considerado o melhor som nos anos 60, começo dos anos 60. Circulava uma revistinha sobre cinema. Sim. E foi considerado o melhor som e acústica, né, do interior do estado de São Paulo. Mas o seu pai buscou isso na Alemanha ou não? Ou ele comprou? Foi importado. Então só tinha uma aparelhagem igual em Santos, no Cine Atlântico. Sim. E realmente, eu fui morar em Fernandópolis e eu fiquei, depois que eu casei, eu fiquei assim horrorizada a primeira vez que eu fui ao cinema. Decepcionou. Me decepcionou. Porque a gente estava acostumado a entender. Não, a acústica péssima, você não conseguia distinguir o que era falado. Principalmente quando não tinha legenda, que era um filme nacional. Um filme nacional você não entendia nada. Não entendia nada do que se falava. Eu acho que depois o cinema passou a ser o carro-chefe. Tanto que ele acabou arrendando o Paramount. Ficou arrendado muitos anos. O Santa Fé foi um deles que tocou o Paramount. A Murim também, né? Era Murim, né? Não antes do Santa Fé teve um, que talvez tenha sido o Amorim. Não, o Amorim acho que foi o último deles. Né? Foi o último deles, porque ele arrendou o bar, aí ele comprou o bar de volta. Só que aquela parte final ali é que era um salão que aconteceram carnavais ali, nós tivemos o rink de patinação, né? E teve também ali uma loja de eletrodomésticos junto com o... Ai, gente, como chamava aquele pai do deputado, que foi deputado aqui, o Áureo Ferreira, pai dele. E o Fernando Allegrini. Eles tiveram uma loja ali. Tiveram uma loja ali, depois passaram para a esquina, né? Então, quando ele fazia o carnaval ali, foi antes do carnaval que acontecia ali onde a associação comercial? Porque ali também foi antes daquilo. Foi antes, muito antes. Foi no primeiro cinema, quando era o salão de projeção. Então, durante o carnaval, corria carnaval, rolava carnaval. Mas aí ele já estava construindo o cinema do outro lado, né? E era um cinema grande, né? Porque tinha para de baixo, tinha aquele mezanino, né? Ah, você sabe a história do mezanino? Não sei. Você que sabe direitinho. Conta. Foi a primeira laje pré que veio para Votuporanga. Ninguém conhecia. Aí ele montou e ninguém queria subir, de medo que caísse. Aí ele contratou caminhões e caminhões, que agora, em números, eu não sei te dizer quantos milheiros de tijolos ele colocou lá em cima para provar que não caía. Ah, ele fez isso. E depois tirou tudo para poder o povo subir. É mole. Porque o pessoal não se conformava, achava impossível que aquilo ia sustentar o peso da quantidade de pessoas que tinha, de cadeiras ali, né? Então ele teve que encher de tijolos lá, com não sei quantos milheiros na época, para provar que não iria cair, que podia subir, assistir o filme lá em cima, Nossa. Era muito louco. Não, porque era assim, meio que lá em cima, numa época, não sei, ia muito jovem, ficava lá em cima. Namoradinho, porque ficava lá em cima, né? E os mais
Os mais Os velhos. velhos ficavam tudo lá embaixo. E a molecada lá na frente, né? Agora, deixa eu pensar. E como é que foi a história dele com o seu Walter, o gerente? Eu particularmente, não conheço outro Walter que não seja gerente de cinema, porque a vida inteira, né? Acho Eles que foi a vida inteira. trabalharam junto. Eram duas pessoas que, assim, de extrema confiança do meu pai, que eu tenho certeza. O seu Walter, como gerente, e o seu Roberto, como bilheteiro. O Roberto Regonato. Pegando o ingresso, que ele ficava ali na porta, né? Eu lembro quando o filme era proibido, e eu não tinha idade para entrar, todo mundo ia para o cinema. Entrava minha mãe, meu pai, minhas irmãs, que já eram maiores, e eu ficava sentada com o seu Roberto ali, pegando bilhetinho, certo? Você sabe que eu lembro do seu... Ele era meu pai, babá. E o filho dele, o seu Liano Regonato, foi projetor lá do cinema. Mas era muito gostoso. Você sabe o que eu lembro do seu Roberto? Todos os dias que eu morava ali perto, ele subia com um guarda-chuva pendurado aqui. Podia estar fazendo tempo de chuva ou não. Era acessório. Ele andava com aquele todos os dias. Era um acessório. E ele foi muitos anos, né, ali. A vida inteira também, outra pessoa que esteve com ele o tempo todo. Agora, o seu pai conheceu o seu Walter aqui em Votuporanga? Eu desconheço isso, Olha, Laerte. quando ele teve no Cine Votuporanga, novo, Sim, né, com novo. toda aquela acústica maravilhosa, depois de pôr todos os tijolos e tirar, a distribuição de filmes era assim, feita pelo Curtis. Pelo Curte. E aí o Curtis impôs, exigiu, se tornou sócio dele depois de tudo pronto. Assim como ele fez em Fernandópolis também. Ele exigia, senão ele não entregava os filmes. Aí teria que vir de Ribeirão, aí a coisa era mais complicada. Aí ele se tornou sócio. E o depois Walter veio nessa época? É? Seu Walter. Esse seu Walter veio nessa época, não sei se ele era de Rio Preto. Eu Ele acho que veio o seu com o Walter era cinema. de Rio Preto, porque eu conheço uma psicóloga lá, que diz que o seu Walter é tio dela. Ah, tá. Então, pode ser. Pode ser que Sim. ele tenha vindo de lá. E ele era uma pessoa séria, brava, Nossa. de Não, terno. e tem outra coisa também. Meu pai era assim. Como que é que ele falava? A ordem começa de casa. Enquanto nós não fizermos 18 anos, nós não pudemos assistir uma película, como eles falavam. É. Proibida Para 18 anos. E eu lembro uma vez, Não, a Shirley ficava lá fora. Eu ficava sentada no colo do seu Roberto. eu lembro, eu estava lá no mezanino e estava passando um filme, não sei, e tinha uma fruta, e era a época do maracujá aqui e tal. E um garoto gritou, ah, maracujá! E o seu Walter estava lá em cima. O seu Walter foi lá, apesar dele ser severo, ele era uma pessoa educada. Assim. Não, ele era muito Ele era muito... estiloso. Por favor, o senhor queira se retirar. O garotinho olhou para ele e pegou. Acabou, né? As pessoas tinham medo do seu Walter, né? Mas ele era uma pessoa de muita confiança do paizinho, né? Também. Bom, eu vou contar uma história que ele me contou. Diz que ele contou que ele vinha vindo não sei de onde e caiu num poço artesiano. Você sabe dessa história? Ele me contou. Aí, o Nabuco foi furar um poço artesiano aqui. Ele falou assim, olha que eu cheguei e eu vi o buraco, eu falei, eu acho que eu exagerei. Ele tinha isso, né? Ele tinha isso. Tinha. E as pessoas também inventavam muito e tal. Ele se envolvia com tudo, em termos assim, politicamente falando, em relação a conseguir alguma coisa para cá, para trazer para Votuporanga alguma melhoria. Ele fornecia luz para a praça, gerador de cinema. Ó, o Chapa, o João Abas, contou uma história aqui que o Jânio Quadros estava fazendo um comício ali onde é a concha acústica
E chegou um horário, o seu Manuel Mata desligou, né, que era o comum. Aí alguém foi lá, falou, pelo amor de Deus, está aí um candidato a governador. Aí ele foi lá e ligou de novo, né? Quer dizer, ele fornecia... O pessoal gritava na praça, dá luz, mané. E ele ligava o gerador. E quando a escola funcionava, onde é a prefeitura hoje, Sim. Né? O grupo escolar. E não tinha curso noturno, só tinha o grupo escolar diurno, E havia muita gente de idade mais avançada que gostaria de ser alfabetizada, pelo menos, e não tinha condição de fazê-lo durante o dia, tinha que ser uma escola noturna. Aí meu pai passou, olhando a esquina ali, ele passou os postes pelo Rapace, dá para entender? Sim. E levou luz lá para fornecer para a escola funcionar à noite. Inclusive matriculou a mãezinha. É que a minha mãe era uma das pessoas que gostaria de fazer e não tinha condição de fazer durante o dia. E ele que fornecia energia também. Não, porque não funcionava à noite, porque não tinha energia. Então ele passou... Ele colocava o gerador e também... O gerador e fornecia para a escolinha à noite. Então ali na Ele passou praça... com o poste ali no Paulo Rapace. Saiu lá na frente da escola. Então, a energia no centro da cidade, o primeiro foi o seu pai. Foi ele. Que forneceu. Porque assim, quando ele montou o cinema, que ano que inaugurou o cinema? 42. Aquele O da novo, esquina. 42. O primeiro. O primeiro acho que foi em 41 mesmo, viu? 41, 42. 40 ele já Quer estava dizer, comprando nem os se, tijolos. nem se falava em energia elétrica em Votuporanga, né? Não. Então, quer dizer, Era um gerador. ele já fez o gerador pensando no cinema. E no próprio bar, né? Também no depois. bar, Porque tudo envolvia, né, energia. Desde conservação de alimento. Sim, gelar, cerveja, refrigerante. E depois, quando a gente mudou para a rua São Paulo, lá... No Sobradão? Não no Sobradão. Lá em frente ao fórum. É onde depois, em frente ao fórum antigo, né? Que agora... Isso. Hoje é Agora é a... eleitoral, justiça eleitoral. Isso, justiça eleitoral. Então, ele dava assim, terminava a sessão, ele apagava a luz, ele dava 10 minutos, ou 15, aí ele dava um sinal que ia apagar, esperava mais uns 5 minutos, e depois ele voltava com o farolzinho aceso. Aí que ele desligava para ir para casa. Tá. Para o pessoal que tivesse saído, tivesse tempo de chegar em casa, para se... Porque a praça também ficava iluminada, né? Ali na frente do cinema, né? Onde hoje é a fonte, que era a igrejinha. Era a igrejinha. Era a igrejinha. Era a igrejinha ali, no lugar da fonte. Antes da igreja matriz, né? Que é onde ocorria o FUT, né? Era ali naquela ruazinha, FUT. em frente à igreja ao cinema. Porque na época as pessoas falavam, né? Só tinha o cinema para ir. Não tinha outra coisa para fazer. Então eles iam no cinema, aí depois iam no FUT, ou vice-versa. Ou vice-versa. Agora, tinha sessão todos os dias? Não, né? Era só final de semana, né? Eu, particularmente... Olha, no cinema novo, Cine Votuporanga mesmo, que eu já pude, tinha todos os dias. Todos os dias. Eu não lembro de funcionar assim algumas vezes por semana. Mas eu sou a mais nova, eu não sei até que ponto. Eu era todos porque os era dias. todos os dias. Na segunda no repetia domingo tinha na segunda repetia o filme do domingo. Isso. Na terça-feira tinha um seriado depois do filme. Ou antes. Mas no matinê também tinha o seriado. Tinha seriado. Tinha do Batman. Tinha um dia da semana que eram quase 2 filmes. Eram 2 sessões. Uma inédita e uma que reprisava. Repetia. Não sei se era do sábado. Ou a película mais famosa da semana reprisava, acho que era na quarta-feira ou na quinta. Tinha qualquer coisa. Tinha todo um esqueminha, mas eram todos os dias. Agora eu lembro quando eu via Mazzaropi, tinha 3 sessões. Aquilo sim. fazia uma fila enorme. Aí, né? Cantinflas, Mazzaropi. Cantinflas, Nossa, era... Mazzaropi uma vez almoçou em casa, né?
A gente tem até foto com ele, né? Você sabe que eu fiquei sabendo que o Mazzaropi, ele não acreditava nos donos de cinemas, que podia roubá-lo, né? Porque não tinha controle. Ele tinha uma pessoa que ia fazer o controle. Diz Do que público. Do público. Tinha pessoa que ficava ali do lado, vendo realmente quantas pessoas iam. O rendimento da bilheteria. Porque como é que se controlava, né? Não tinha jeito, Não. né? Sabe, o Mazzaropi não tinha jeito. E a gente ia no matinê, primeiro a gente ia trocar gibi, né? Ia com aquele monte de gibi, aí a gente trocava gibi. Aí, ou figurinha. Figurinha. A época dos álbuns era figurinha. Jogar bafo. Isso. E aí tinha o seriado, aí tinha o Batman, aí terminava com uma serra que ia cortar o Batman e o Robin no meio, aí parava. Ou ele caindo do trem. Caindo do trem. Ou então se afogando, né? Que começava a subir a água. Será que é o fim do Batman e Robin? E aí a gente tinha que ir no outro domingo. Aí ele se salvava, né? Era muito, sempre. Sempre. Né? Então aí tinha esse seriado e aí tinha o filme, normalmente Tarzan, né? Aí tinha... Ó, uma curiosidade que eu acho muito legal, até eu não sabia, fiquei sabendo pela Rio Larde, numa outra entrevista que nós demos. Aquelas letras, Cine Votuporanga, Sei. cimento que está ali. Sim. Foi ele que fez. Ele e meu avô. Eles fizeram a forma? No chão. No chão, na terra. Sim. Isso eu lembro direitinho, eu tinha uns 5 anos. Eles cavaram, botaram as linhas, tudo direitinho, e depois colocaram cimento. Ah, eles fizeram Fez um a buraco. forma no chão. O buraco no chão. E E aí concretou. jogaram com... E concretou. Que coisa louca. São as letras que ele fez que estão lá até hoje. Sim. Isso eu vi. Isso eu vi acontecer. É uma coisa que eu não vi, porque eu era acho que eu nem era nascida. Não, você não era nascida. Mas que a Larde contou outro dia, eu achei bem interessante. Como Então ele também a tinha... imaginação. Pense. Não, você sabe o que eu A acho? imaginação da criatura. Mas, olha, você lembra daqueles desfiles? Não era desfile, como que era? Aquela procissão que se fazia com flores, Sim, que enfeitavam as ruas. que enfeitava a rua. Sim. Bom, Corpus Christi. Corpus Christi. Eu lembro da minha turma, quando pegou assim, um quarteirão, eu ainda estava, acho que no ginasial, né? Com o professor Geraldo, que coordenava. Geraldo e o Geraldo. professor Laerte, eram os dois. Isso, Laerte E o Geraldo. E ele chegou lá, a gente, lógico, acho que eu estava na 5ª ou 6ª série, e aquilo estava assim, né? Ele chegou lá e falou assim, não. Ele passou a noite com a gente na rua. Ele alinhou, foi buscar linha, tipo aquela linha, botou uns preguinhos assim, alinhou. Assim, não, vocês têm que fazer. Certo. Então, ele participava da vida da gente, né, Shirley? Dançar, sempre. nós aprendemos a dançar com ele. Até bem pouco tempo, ele falava Aliás, com meu marido, eu gostava de dançar falsa, era com olha, meu pai. Sei. Tirando cozinhar e crochetar, Que não o fazia. resto nós aprendemos com ele. Trocar pneu de carro, a nadar, Então seu pai era uma pessoa pilotar o barco Pilotar no barco. remo. no remo, Porque se você der um remo para uma pessoa e um barquinho, ele fica girando assim, Fica não sai girando. do lugar. Sim. Nós aprendemos a fazer o piloto lá atrás. Nós tivemos que aprender, né? Porque tinha uma ilha no Rio Grande, que nós íamos direto, e ele tinha uma certa cismo. Você hora quebra o pino do Vocês tiveram uma motor. daquelas ilhas lá, que lá tinham várias ilhas. Era a primeira. A primeira. Primeira. Chegava em Arabá, nós descíamos... Chamava Ilha Comprida, né, Larde? Nós chegávamos em Arabá, eram 4,5 km até a ilha. Até a ilha. A ilha tinha mais de 70 alqueires. 86. Esse eu sabia. Aí tinha que pegar um barco para ir até a ilha. Isso. Ele Ele tinha fez ali uma no... balsinha pra gente. Ah, ele fez uma balsa. mais tinha confortavelmente. o Porto da Quissaço, o seu Jerominho. Ele deixava o barco ali e vinha para Votuporanga. Ele chegava... O barco estava ali. Isso.
o seu Jerônimo cuidava, vamos falar assim, do barco para ele descer, para passar os dias lá. Mas a gente acabou tendo que aprender de tudo, porque nós éramos a companhia. Aquela história, não teve filhos homens. Então a gente aprendeu Aprendemos a atirar com Winchester, tudo. Ele gostava de caçar? A ilha tinha cobra, às vezes, era questão mesmo. Atacava as galinhas. E era interessante que ele saía assim com a Winchester, que era bala, né? Sim. E o farol aqui. E acertava direitinho, era um tiro só, né? Então a gente aprendeu a esticar espinhel, armar espinhel, espinhel, correr espinhel, tirar peixe, saquear na hora que estava feio. A gente teve que aprender de tudo. Não podia soltar aquele saco, meu Deus do céu. Não, pelo amor. Nós Rafiando e a gente nossos atrás, primos, né, da Shirley. saqueando. Nós éramos melhor que os meninos, eles tinham medo até de sapo. A gente aprendeu muito com ele nesse aspecto. Não, a gente não foi criada as dondoquinhas, menininha, não. Quer dizer, ele era uma pessoa diferenciada mesmo, né? Porque, meu pai assim, era um sábio. Porque, por exemplo, os pais... Ele tinha assim, um intelecto acima da média, ele ia acima da média. Eu acredito até que ele viveu no ele tempo não errado. Teve ele estava muito pra frente. Ele não teve as oportunidades que nós tivemos depois. Sim. Mas ele tinha um QI bem acima da média. Não, só o fato de um cara 40 hoje montar um hoje cinema. chamariam ele de empreendedor, sei lá, né? Mas na época ele era louco mesmo. Ele era lunático. Lunático. Agora ele nunca foi vereador, foi? Foi. Acho que umas 2 vezes. Foi candidato a prefeito, mas não deu certo. Perdeu. Mas assim, de coração aberto, né, Shirley? Mas uma vez eu acho que ele foi candidato a vice-prefeito, se eu não me engano. Essa Buck parte que me política, eu lembro bem dele como candidato a prefeito, que até quem ganhou foi o Nabuco, não foi? Foi o Nabuco e ele ainda foi cumprimentar o Nabuco e fazer festa também, participar da passeata. Ele era uma cabeça muito diferenciada. A escolha da maioria. Então... Não, ele gostava de Votuporanga. É isso que eu te falo, o amante, sabe? Ele o que fosse melhor, que fosse. E ele nunca usou a política para ele. Benefício próprio. Sempre assim. Se fosse para Votuporanga, ele ia lá no gabinete do governador pedir porque precisa estrada de ferro, ou não sei o quê. Sabe? Ele ajudou naquela construção da avenida que vai para a estação. Santa Casa. A Santa Casa. Doutor Gerosa, quando ele estava hospitalizado, aquela semana que ele faleceu, o doutor Gerosa esteve no hospital, no quarto dele, chorou. Agora, ele foi um companheirão para levantar a Santa Casa. Agora, ele se envolvia com até tudo. O fim da vida ele estava com o cinema ou não? Depois ele arrendou? Ele arrendou, depois vendeu. Depois vendeu. Aí ele já tinha... Ele teve também uma olaria. Ah, ele teve olaria? Teve uma cerâmica. Uma cerâmica ali perto de... Não é. Ele tinha um terreno lá que ele tirava barro lá para usar o barro Vila Carvalho. Vila Carvalho. Vinha lá de Rolândia, barro. Aliás, quando ele veio para Votuporanga, pela boiadeira, ele desceu em Vila Carvalho. Sim. Depois aquilo. Porque Vila Carvalho era o ponto, não era o poço. A estrada de ferro passa ali, né? Então, e as cidades se formavam ao redor dele. Vila Carvalho é muito mais antigo do que Votuporanga. Quando nasceu Votuporanga, Vila Carvalho já existia. E ele... Gente, o papo está gostoso, mas o tempo... Conversar, falar, é muito gostoso. Muito obrigado. Eu tinha muita curiosidade em falar com vocês, porque eu sou um grande admirador do seu pai, sabe? Eu também sou. Somos. Você é alguém que é fã de carteirinha daquela criatura. Eu achava ele uma figura muito diferenciada, sabe? Eu não tive amizade com ele, por causa da minha idade, é óbvio. Mas toda vez que eu o via, assim, ele estava sempre de bem com a vida, né? Rindo, sei lá. Muito. Eu não sei se você já... Bom, acho que isso a gente conversa depois. Pedro Clóvis tem muita coisa da cidade. Tem.
Tinha, né? Ele faleceu, Tinha. né? Deve estar com a esposa dele, né? Que faleceu também. Ah, não soube. Me parece que ele faleceu e muito pouco tempo depois ela faleceu. Inclusive, Pedro Clóvis era uma pessoa que eu adorava. Ah, eu também gostava muito do Pedro. A minha filha disse que um dia estava lá, tocaram a campainha. Eu falei, pai, aí chegou um senhorzinho. Falou, você é filha do José Carlos? Entrega essa carta para ele. Ele escreveu para mim ele carta. Fez uns presentes para a gente. Fez. Ele era uma pessoa fantástica. Bom, muito obrigado. Muito obrigado por vocês. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente... nós devíamos isso a ele. Sim. Sabe? O recontar a história. Deixar registrado para a eternidade. Exatamente, porque vai passando o tempo, óbvio, vão se esquecendo. Vão mudando, né? E fica um nome ali num obelisco da praça, sabe? E some aquela... Porque assim, eu sempre falo, daqui 20 anos, todos nós já fomos embora, ninguém tem... Se nós não tivermos isso registrado para as próximas gerações, né? Você sabe aquele... Só um tiquinho. Pois não. Aquela figueira que tem no IE. Não é figueira, é jatubá. Ai, perdão, jatubá. Jatubá. Aquele jatubá, meu pai que deixou lá. Ah, você está brincando. Ele havia arrendado, comprado, alugado, eu não sei como funcionava na época, para tirar a madeira dali para cerâmica. E esse jatubá estava mais frondoso, vamos falar assim. Porque era madeira para lenha. Então eram árvores pequenas. E ele deixou porque o ônibus que vinha parava ali. Eu tinha certeza absoluta que tinha sido a colônia japonesa que tinha plantado. Porque ali foi um lugar onde os japoneses faziam festa, faziam... Mas ele tirou toda a madeira e deixou o jatubá, que servia de parada do ônibus. Sombra. Era uma sombra onde como ele plantou aquelas paineiras na praça. Era um ponto de ônibus, do pessoal que vinha dessa parte da cidade, que era sítio, né? Era tudo sítio. Pegava o ônibus ali. Então ele deixou o jatubá. Que provavelmente é a árvore mais antiga do perímetro urbano de Votuporanga. Eu acho que não tem nada mais antigo que aquele jatubá. Eu acredito que sim. Patrimônio. Aquele jatubá tem história, né? Para todos nós, estudamos no IE. Eu dei aula lá há 30 anos, pelo amor. Vamos encerrar, porque o tempo está. Muito obrigado. Obrigada. Nossa, muito. Eu fiquei muito feliz. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu e voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Até lá e muito obrigado pela audiência.